Olá! Esse é o 22º episódio do Movimento X. Essa temporada tem o propósito de conversar com as pessoas que lideram pesquisa em UX no Brasil e no mundo. A convidada de hoje é a Cristina Bilsland, UX Researcher Senior no Google em Londres. Ela tem bastante experiência em pesquisa para design, trabalhou em empresas e consultorias como a Head, Veryday, Nokia e Itaú, em São Paulo, Londres e Estocolmo. Eu conheci o trabalho dela através do Cristiano Sarmento, meu dupla nesse projeto, que teve aulas com ela em Estocolmo. Esse episódio também tem o apoio do Tester, plataforma completa de teste de usabilidade ágil. A gente sabe que fazer a pesquisa acontecer no tempo do produto é um dos maiores desafios, e o Tester entrega todo o processo de teste com usuários de forma automatizada, incluindo recrutamento, execução, recompensa aos participantes e relatório com resultados em uma média de 48 horas. Para saber mais informações e também para ganhar 3 participantes extras na contratação de qualquer plano, é só acessar bit.ly/teste remoto. E uma novidade que estamos super felizes. Agora vocês podem ler a transcrição dos episódios no site do Movimento X. Essa iniciativa é liderada pela UX Research Renata Moreira e tem o objetivo de permitir que pessoas com deficiência auditiva tenham acesso ao podcast, além de facilitar o acesso de todo mundo ao conteúdo em formato de texto. As transcrições das entrevistas desta segunda temporada estão na página de cada um dos episódios. E atendendo a pedidos, o Movimento X está no Spotify e continua em todos os outros players de podcast para Android e também para iOS. E você pode apoiar o nosso trabalho fazendo um review dos episódios no iTunes. Isso também vai ajudar outras pessoas a encontrarem o podcast. As músicas de abertura e encerramento são do Louis, músico e produtor brasiliense Aloysio, e fazem parte do Tomorrow People, selo de música eletrônica experimental criado por ele. Lembrando que todas as informações e links que falei estão em movimentox.com. Então vamos lá, eu sou a Isabela de Fátima e essa é a segunda temporada do Movimento X. Oi Cristina, muito obrigada pelo seu tempo e pela presença aqui no Movimento X. Imagina, é um prazer. A sua formação é em design de produto. Como que você começou a trabalhar com pesquisa? Eu fiz design de produto tanto no meu bacharelato quanto no mestrado. Mas durante o meu mestrado eu tive a oportunidade de fazer bastante pesquisa durante os meus projetos. E a gente tinha um sistema, eu fiz no Royal College of Art aqui em Londres, e o sistema do mestrado é o que eles chamam de plataformas. Então você escolhe que plataforma que você quer entrar. Tem a plataforma que é mais para desenho industrial, tem a que é mais artística, e eu entrei em uma que era mais focada em pesquisa, em design crítico, e eu percebi que eu estava passando 90% dos meus projetos pesquisando, e depois no finalzinho assim, eu tenho que desenhar alguma coisa agora. Então, quando eu terminei o mestrado, eu decidi que eu ia me especializar mais em pesquisa. Então, eu fui selecionada para passar um ano fazendo um projeto de pesquisa no Centro de Inovação do Royal College para Philips. E isso foi muito bom para mim, porque foi um ano que eu estava com um pé no college ainda e outro pé na indústria, né, trabalhando com a Philips, mas como pesquisadora na área de design. Então foi aí que eu fiz essa transição. E depois desse ano nesse projeto, eu comecei a trabalhar como freela, comecei a fazer projetos diferentes e tudo sempre mais como a pesquisadora trabalhando com uma equipe de design. E daí para frente foi sempre assim, eu trabalhei com design de serviço, eu trabalhei com design de interação, e eu trabalho agora numa equipe com vários designers de motion e de visual e tudo mais, mas sempre como a pesquisadora da equipe. Antes da gente falar um pouco sobre o seu trabalho hoje, você então passou, né, tem uma experiência ampla em design e continua em pesquisa, né? Qual é a sua motivação? Eu acho que é a minha natureza mesmo, eu sou muito de fazer pergunta.
E eu acho que designers têm personalidades diferentes e têm interesses diferentes. E eu tenho muitos designers com quem eu trabalho que são excelentes em forma, ou em cores, ou em decidir como é que as coisas vão funcionar e tudo mais. Isso nunca foi meu forte. Meu forte sempre foi mais tentar decifrar o que a gente precisa fazer e por quê. Isso que me interessa, isso que sempre quis passar a maior parte dos meus projetos fazendo. Então, eu naturalmente fui mais para essa área, sabe, o comecinho do projeto, onde o que a gente vai fazer, por que a gente vai fazer isso e para quem que a gente vai fazer. Então, acho que é a minha personalidade, meus interesses mesmo, querendo sempre fazer essas perguntas, achar essas respostas para daí entrar no processo de desenho. E hoje você trabalha no Google, no escritório de Londres. Qual é o seu papel como UX Researcher Sênior? Eu trabalho no time Android, e eu trabalho com uma equipe de designers. Então, a gente tem motion designers, visual designers, interaction designers, tem escritores dos textos todos que vão nas interfaces. Então, eu trabalho dentro dessas equipes e a gente forma, dependendo do projeto que a gente está trabalhando, a gente junta uma equipe que normalmente é um visual, um interaction, um motion, e a gente entra no projeto e trabalha com os engenheiros e com os project managers e tudo mais para desenvolver um certo produto, né? Ou uma certa mudança que vai em um produto, ou um novo conceito, ou alguma coisa assim. O meu papel eu tenho vários papéis, na verdade, mas como sênior eu olho bastante a estratégia de pesquisa para cada projeto. Então, no começo de um projeto, eu vejo o que a gente precisa, o que a gente sabe, o que a gente ainda precisa descobrir e como que a gente vai fazer. E eu crio linhas de pesquisa para os projetos. Então, por exemplo, para um projeto que eu estou acabando de... Eu estou numa transição agora entre um grande projeto e um outro. No projeto que eu estou saindo agora, era um projeto para emerging markets. E muito da nossa pesquisa aconteceu na América Latina, na Índia e na África. E o meu papel foi montar uma equipe para a gente poder, daqui de Londres, desenhar um produto que faz sentido em todos esses lugares muito diferentes. Então, eu tinha uma equipe de pesquisadores em cada uma das localidades, e daqui de Londres, com a equipe de design, a gente saía para ir visitar esses lugares para falar com pessoas e tudo, mas a gente também podia montar estudos daqui que eram feitos pelos pesquisadores que trabalhavam na minha equipe remotamente. Então, eu tinha essas duas frentes, uma frente de pesquisas mais profundas, onde a gente ia, então eu levava essa equipe de design todo para a Índia, por exemplo, a gente passava uma semana lá visitando pessoas, fazendo pesquisa mais etnográfica, e a gente tinha também várias frentes de pesquisas mais de usabilidade. Então, a gente está desenhando essa interação aqui, a gente precisa entender o que a gente precisa mudar, o que está funcionando, o que não está funcionando. Então, eu montava uma pesquisa de usabilidade e mandava para o meu pesquisador na Índia para tocar esse estudo e trazer os resultados para a gente em Londres para desenvolver o produto um pouquinho mais e assim por diante. Interessante. E como é a sua equipe de pesquisadores? No momento, depende de cada projeto. A gente monta, aqui no Google a gente é tudo muito fluido. Então, dependendo do projeto que a gente entra, a gente monta equipes para aquele projeto. E mesmo durante o projeto, dependendo do ponto que a gente está no projeto, a equipe vai mudando também. Então, para esse projeto que eu mencionei, a minha equipe era eu como a main researcher aqui, a pesquisadora aqui em Londres, trabalhando junto com a equipe. Então, eu participo de todas as reuniões, ouvindo quais são as perguntas, o que está acontecendo e tal, para absorver quais são as perguntas que a gente vai ter que colocar nas pesquisas. E eu tinha o que a gente chama de Research Assistants, que são pesquisadores mais júnior que trabalham nas localidades diferentes. Então, dependendo
da pergunta e o foco para os usuários que a gente tem. Eu mandava para um pesquisador na Índia, um pesquisador na África, ou às vezes eu mandava o mesmo estudo para os dois lugares para ver as diferenças, as nuances, se é alguma coisa que tem a ver com linguagem, por exemplo, com línguas e com copy, né, que a gente chama nas interfaces. Daí a gente testa em vários lugares diferentes também. Eu tenho visto algumas empresas que trabalham com 2 perfis. E eu queria saber se aí é assim também, se você acha que faz sentido, que é um perfil mais generalista e um mais especialista. Né? O generalista, ele costuma fazer tanto quali quanto quanti, tanto discovery, tanto descoberta quanto validação, e tem, às vezes, alguns especialistas, né, que ou vão mais para quanti e mensuração. Como que isso acontece? Isso existe aí? Existe. A diferença entre qual e quanta é bem grande, eu acho. Eu sou uma pesquisadora bem mais na área qualitativa do que quantitativa. Mas eu gosto muito de pesquisa quantitativa, acho que é muito útil trabalhar junto com a pesquisa quantitativa, mas eu não me considero qualificada para fazer esse tipo de pesquisa. Tem vários pesquisadores aqui na Google que se especializam nisso, e se a gente tem alguém disponível para fazer um estudo, a gente usa, senão a gente usa agências externas, mas a gente faz os dois. Então, o que eu gosto de combinar, por exemplo, se eu faço um estudo, eu vou para a Índia, levo a equipe de design, a gente faz uma pesquisa etnográfica e descobre um monte de coisas super interessantes. O que eu gosto de fazer depois é pegar esses insights e colocar eles numa pesquisa quantitativa para a gente entender qual que é a prevalência desses insights numa população maior, né? Porque a gente fala, quando a gente faz uma pesquisa qualitativa, a gente não está interessado em números, né? A gente fala com umas 10 pessoas no máximo, e é mais para pegar uns insights mais, assim, mais profundos, ter uma conversa mais profunda com as pessoas para entender o porquê da vida delas, o que elas estão fazendo e porquê. E quando a gente acha algum, que a gente chama nuggets de informação interessantes, é interessante a gente colocar isso para um número maior de pessoas para entender se é uma coisa que é só localizada ou se é uma coisa mais geral na qual a gente deveria focar. E às vezes também levar esse estudo para um outro país também, fazer um quant em um outro país interessante para ver também se esse comportamento está se demonstrando nesses outros países também. Ou eu acho que é importante fazer o contrário também. Eu acho que pesquisa quantitativa é super importante para saber o que está acontecendo onde, e qualitativa para entender o porquê do que está acontecendo, né? E então fazer essa combinação é muito importante. Mas eu acho que o pesquisador em si que faz isso, o background que você tem e o jeito que você pensa, o jeito que você trabalha é muito diferente. Então eu acho que é importante trabalhar com pessoas especializadas nesse tipo de pesquisa mesmo, e não tentar fazer tudo, porque eu acho que não dá para fazer tudo muito bem. Eu acho que é bom ser especialista numa área. E só para entender um pouquinho melhor, aí, por exemplo, nesse caso que você citou, quando vocês acham uns nuggets, vocês vão quantificar. Nesse caso, vocês foram os UX Researchers aí do Google que fizeram, ou vocês trabalharam com fornecedores, com parceiros? Nesse caso que eu estou pensando agora, nesse estudo da Índia, foram com parceiros. A gente não tinha um quant nesse projeto, então eu peguei os insights da pesquisa qualitativa e trabalhei com uma agência para fazer um survey com acho que 2.000 pessoas que a gente fez na Índia, pela Índia toda. E em relação à Deira, né? Porque tem uma linha quant, mas tem uma linha Deira, né? A gente está falando de um produto, de um serviço, né? Que vocês têm vários dados de uso em todo o mundo. Como que Deira faz parte de UX Research? Data é usado muito mais na parte de pós launch. Como é que fala em português launch? Lançamento. Eu trabalho muito na área mais de
antes de uma coisa ser lançada, né? Uhum. Antes de uma coisa ser lançada, a gente não sabe como que aquilo vai ser usado e a gente não tem os números, né? Uma vez que o produto foi lançado, daí sim a gente pode coletar números, né, sobre como aquilo está sendo usado, a data toda de uso de cliques, de shares e tudo mais. Eu não especializo nessa área também. Essa área os engenheiros trabalham bastante com isso, junto com pesquisadores mais quantitativos também. Certo. Bom, a gente já falou, a gente já aprofundou sobre, né, como que o perfil dos UX Research. Eu queria que a gente, antes de mudar de assunto, só desse uma visão macro sobre como a pesquisa funciona, ou em Android UX, e também, se você puder falar, no Google como um todo. Que áreas tem pesquisa, né? Como que funciona? A pesquisa está por toda parte, é super importante, é super valorizada aqui, o que é ótimo. A gente ainda, a comunidade de pesquisadores do Google, a gente ainda reclama que não tem pesquisadores suficientes, mas... Quantos são, Cris? Olha, nem sei, é tão grande a empresa, né? E a gente trabalha bastante globalmente também, daqui de Londres a gente trabalha bastante com a Califórnia e com outros países, e... Eu nem sei o número, mas... Por exemplo, aí em Londres, né, das pessoas que estão presenciais aí no dia de hoje, por exemplo, você tem ideia de quantos pesquisadores são? Deve ter uns 90, 100 por aí, eu imagino. Uou, que legal deve ser trabalhar numa equipe tão grande. A gente não trabalha tão assim, a gente trabalha junto dependendo do projeto, né? A equipe de pesquisadores a gente se junta às vezes para conversar, trocar uma ideia e tudo, a gente tem eventos e tal, mas no dia a dia cada um trabalha no seu projeto diferente, né? Ou às vezes vários pesquisadores trabalham no mesmo projeto, mas a comunidade como um todo, por isso que eu nem sei exatamente os números, né? Eu tô estimando pelo número de equipes que eu sei que tem mais ou menos quantos pesquisadores tem por equipe. Mas eu posso estar bem fora também. Tá. Mas tudo bem, quantos pesquisadores tem por equipe, só para a gente ter uma noção? Isso também depende do tamanho do projeto. Os projetos aqui são bem fluidos, então a gente normalmente um projeto começa com uma ideia de alguém ou com alguma coisa que alguém decidiu que quer fazer um desenvolvimento e começa sempre pequeno e dependendo do interesse no projeto, de como se está indo bem o projeto ou não, o projeto vai crescendo. Então tem alguns projetos que tem centenas de engenheiros e tem vários designers e daí vai ter alguns pesquisadores também. Nos projetos que eu trabalho aqui de Londres, eles costumam ser os projetos menores, alguns projetos que são largos, mais estreitos, se faz sentido. Esse projeto de Emerging Markets que eu mencionei, por exemplo, olhando para vários países, mas numa camada limitada da população desses países. Então, não é um projeto... É um projeto bem abrangente, mas não é um projeto enorme, se faz sentido. Sim. Desculpa, eu não posso entrar em muito detalhe do projeto, porque é confidencial. Então eu tô sendo tudo bem. Meu papel aqui é puxar também, mas fica tranquila. Bom, mas a pesquisa na empresa como um todo, você falou que é muito importante. Então, assim, tem pesquisadores em áreas diversas, marketing, como é que isso está estruturado? Tem a área de marketing, tem pesquisadores também, e eles fazem um tipo de pesquisa um pouquinho diferente, né? Eles fazem mais market research do que design research, ou UX research, que a gente faz na área mais de design. Eu trabalho com eles, dependendo do ponto que a gente está no projeto, se tá num ponto onde a estratégia de marketing está trabalhando em paralelo ao produto que vai ser lançado, ao desenvolvimento do produto que vai ser lançado, a gente está todo mundo sempre nas mesmas reuniões e a gente se junta e discute e a gente pode dividir bastante informações e colocar perguntas no projeto do outro e tudo mais, a gente toma bastante cuidado para não ficar duplicando pesquisas e complementar um ao outro, né? Então, é muito do momento do projeto, a gente se junta ou a gente separa, converge e diverge, né? Mas o enfoque que a gente tem é um pouquinho diferente, o jeito que a gente pesquisa, as perguntas que a gente faz são um pouco diferentes, porque marketing foca um pouco mais na comunicação,
né, do produto. E a parte de UX é mais no desenvolvimento, no uso e na necessidade daquele produto existir. É como se fosse mais persuasão e comportamento, né? E o comportamento é importante para os dois, mas o enfoque é um pouquinho diferente, né? As nuances são um pouquinho diferentes. E falando em enfoque, né? Como que é o seu processo de pesquisa? Me conta, né, por exemplo, quais são as etapas desde o momento que você começa até a entrega? A gente tem vários tipos de pesquisa que a gente faz dependendo do momento do projeto, né? Então, aqui na Google a gente gosta muito de trabalhar com sprints. E a gente passa uma semana concentrando em desenvolver alguma coisa para um projeto. Podem ser ideias, mas podem ser conceitos, podem ser protótipos. E para esses sprints a gente junta todo mundo da equipe. A gente pega engenheiros, a gente pega PMs, project managers, a gente pega designers e sempre tem um pesquisador no sprint também. E o papel do pesquisador para um sprint, por exemplo, é trazer pesquisa, trazer o que a gente já sabe sobre aquele assunto para informar o sprint. Então, fazer uma pesquisa secundária de outras pesquisas que já aconteceram, ou de online, o que for, e traz essa informação e apresenta para a equipe no começo do sprint, para informar e para inspirar a equipe também. E durante os sprints a gente trabalha com o desenvolvimento de ideias, de protótipos, e sempre no final de um sprint a gente testa o que a gente desenvolveu no sprint com usuários. Esse é o papel do designer, do pesquisador no sprint também, é montar essa mini pesquisa e passar ela por usuários. Esses sprints acontecem em qualquer momento, né? Dependendo do projeto e dependendo se é uma ideia para um projeto que ainda não começou ou se é um momento do projeto onde a gente precisa desenvolver vários protótipos ou alguma coisa assim. Agora, se você pensa num projeto do começo ao fim, o papel do pesquisador no começo de novo, trazer informação toda sobre o que a gente sabe sobre esse assunto, o que a gente precisa descobrir, montar essa estratégia de como que a gente vai trabalhar com essas linhas paralelas de projetos mais profundos e projetos mais de usabilidade, de testando o que a gente está desenvolvendo ao longo do processo. E montar uma equipe, às vezes a gente precisa contratar pesquisadores em lugares diferentes ou montar uma equipe com mais pesquisadores para ajudar, porque às vezes não é suficiente ter uma pessoa só no projeto. E uma vez que essa pesquisa está estruturada, ou que esse processo está estruturado, o meu papel, por exemplo, nos projetos é sempre estar nas reuniões e saber tudo o que está acontecendo no projeto, estar em contato com project managers, com os designers e tal, absorver todas as pesquisas e ver onde que estão as perguntas, de onde estão vindo e por quê, e montar as pesquisas. Então, escrever o plano da pesquisa e as perguntas e tal, discussion guides e tudo mais, e montar os estudos, e seja estudos de usabilidade ou sejam os estudos mais profundos. Esses às vezes acontecem internamente, às vezes a gente faz nós mesmos, às vezes a gente contrata também uma agência para ajudar, dependendo do tamanho do projeto e do local e tudo mais. Que atividades que vocês fazem para conhecer as pessoas que usam os produtos e serviços, né? E você já citou alguns exemplos, né, que vocês vão até outros países, a equipe ela também é composta por designers, né? Você pode dar outros exemplos? Bom, eu estou inferindo, né? Eu estou supondo já que vocês fazem outras atividades e me corrija se eu estiver errada. Mas eu queria entender um pouco mais dessas atividades. A gente faz isso em projetos onde a gente tem um produto já pronto para ser usado. A gente pode recrutar usuários do próprio produto. Eu estou pensando agora um exemplo, na minha equipe, a Android tem uma área que chama Android Enterprise, que é o Android para empresas, onde o sistema separa o que é pessoal e o que é trabalho.
nesses Androids que são dados para essas empresas, ou pelas empresas para os funcionários. Esse é um produto que já foi lançado há muito tempo e já está sendo usado. E então os pesquisadores que trabalham nesse projeto, eles recrutam tanto funcionários quanto o lado das empresas e TI das empresas e tudo mais, e entrevistam essas pessoas. Então vão ver como o produto está sendo usado, os problemas e tudo mais. Então esse é um exemplo de onde eles vão para as empresas e falam com eles e veem o que está acontecendo mesmo na vida real, né? Nos projetos nos quais eu tenho trabalhado, eles são projetos muitas vezes ainda imaginários, produtos que ainda não existem. Então a gente tem que recrutar pessoas que a gente acha que vão ser pessoas que potencialmente poderiam estar usando o que a gente está desenvolvendo e entender como essas pessoas pensam e o que elas precisam e tudo mais. Um dos produtos nos quais eu estou trabalhando, que eu posso mencionar que foi lançado, é Android Go, que é uma plataforma para a plataforma Android, que é desenvolvida especialmente para celulares ou smartphones com menos capacidade, assim, com os smartphones mais baratos, que normalmente têm dificuldade de processar o Android que é feito para os telefones maiores. Então, os usuários desses celulares são bem diferentes dos usuários dos celulares mais caros. Então, a gente foi muito para os mercados Índia e África e tudo mais, para entrevistar usuários que a gente chama mais extremos, pessoas com mais dificuldade em entender o inglês escrito, por exemplo, e para entender quais são as necessidades, como pessoas que não conseguem ler, escrever ou entender inglês, ou mesmo escrever na própria língua deles, como que eles usam um celular. A gente teve que entender isso. Então, para isso foram mais estudos etnográficos e estudos longitudinais, que a gente chama que são estudos ao longo do tempo. Então, nesse estudo, é um estudo longitudinal, onde a gente recrutou participantes que nunca tiveram um smartphone, e a gente ajudou eles a comprar o primeiro smartphone e participou do processo deles de entender como usar o celular deles, como colocar o wallpaper, como aprender a fazer ligações, e todas essas coisas básicas do celular que pessoas que estão acostumadas fazem super facinho, saber como usar um touchscreen e tudo mais. A gente participou desse processo para ver como eles faziam, nesse contexto que é bem diferente de um contexto de Londres, né? Ver alguém numa cidadezinha, num vilarejo na Índia, onde o sinal é bem ruim e onde eles não têm acesso a muita informação, muita educação, ou nunca viram internet antes. Ver uma pessoa nesse contexto usar um smartphone pela primeira vez é muito interessante, é muito diferente do que seria a gente ver uma pessoa em Londres que já teve celulares antes de usar. Então, para um estudo como esse, a gente fez um estudo longitudinal, para passar um tempo mesmo com as pessoas entendendo como esse processo foi para elas. A gente também faz estudos de usabilidade, tanto aqui no escritório de Londres como em lugares diferentes, para entender as diferenças também de como as pessoas interagem com as telas, as interações que a gente desenha. Então, a gente coloca um protótipo na frente dos usuários e deixa eles usarem e ver onde que os problemas estão, né? Onde que eles estão tripping, que a gente chama, né? Para identificar o que a gente precisa melhorar nos flows. Interessante, muito interessante. E tem alguma outra técnica que faz parte da sua caixinha de ferramenta de pesquisa? Acho que você já falou de entrevista, teste de usabilidade, vivência, né? Entrevista contextual. Faz bastante cocriação aqui também, dependendo do momento do projeto. Eu estou num outro projeto agora, onde a gente está desenvolvendo uma ideia do zero, que é um assunto que é um produto que a gente pode criar, mas a gente
precisa entender qual seria o valor desse para as pessoas e como elas usariam e tudo mais. E então eu estou fazendo várias sessões de cocriação, onde eu recruto pessoas em grupos, ao invés de ser uma pessoa só sendo entrevistadas, eu trago um grupo de pessoas e a gente senta com uma ideia, coloca uma ideia na mesa e a gente discute. E a gente deixa eles desenharem, mudarem e trabalharem com hipotéticos, né? A gente cria cenários e tenta colocar essas pessoas nesses cenários e ver como que elas reagem para a gente poder entender o que faz sentido, o que não faz sentido a gente desenvolver. Então, eu comecei um projeto bem no comecinho, onde a gente está tentando achar o nosso caminho de desenvolvimento da ideia. Interessante. E essa cocriação são com possíveis usuários, né? Já que essa ideia nem existe, ou com stakeholders, ou com os dois? Nesse projeto eu estou falando bastante com potenciais usuários, que também é muito assim, eu estou tentando adivinhar quem eles seriam, né? Uhum. Então eu tento recrutar, ser abrangente em termos de idades e sempre homens e mulheres e tentar níveis de educação e socioeconômicos diferentes também, dependendo do dia do estudo, só para eu ter uma noção de o que está funcionando para quem e quais são os interesses e as necessidades nesses grupos diferentes. Então, ao mesmo tempo que eu estou tentando descobrir como que a gente desenvolve essa ideia, eu estou tentando descobrir para quem que essa ideia funciona melhor. Que desafiador, hein? É bem legal, é um pouquinho assim de tentar adivinhar e usar um bom senso e ir testando as coisas e desenvolvendo. A gente aprende um pouquinho com o estudo, daí muda um pouquinho, daí cria um outro estudo, daí aprende mais um pouquinho e vai indo assim. Muito interessante. E em relação às demandas de pesquisa e a priorização, você disse, né, você comentou que surge muito de alguém tem uma ideia. Conta um pouco melhor como que isso acontece no dia a dia. Tanto o surgimento, né, das demandas, vamos chamar assim, dos projetos de pesquisa, e também a priorização deles. A gente tem project managers que têm um papel muito importante na parte mais estratégica, assim, de definir projetos e tocar os projetos. E é ótimo que a gente tem eles, porque eu seria péssima em fazer isso, eu acho que os designers também. Acho que nosso enfoque é um pouquinho diferente. Eles são meio que os donos dos projetos, de certa maneira, em termos da direção e de ajudar na priorização também. Então, normalmente o que acontece é alguém tem uma ideia e começa a desenvolver essa ideia e a primeira coisa que acontece é um PM, né, um Project Manager, é colocado nesse projeto para ele ser o dono do projeto e tocar para frente. E daí, a partir desse comecinho, o projeto, esse PM vai desenvolvendo e vai vendo o que o projeto precisa, qual a melhor direção e quem precisa trabalhar no projeto, monta equipe e tudo mais. Começa a montar a equipe, cada especialidade também monta, né, cresce a sua especialidade dentro daquele projeto também, como eu mencionei da pesquisa. Mas, assim, a priorização e a decisão de acho que a gente precisa focar nessa parte do projeto agora, depois a gente foca naquela, agora a gente tem que parar de desenhar e prototipar e tudo mais, isso vem bastante dos project managers. E os projetos, assim, como eles... É bem orgânico como eles começam e como eles terminam. É muito do gut feeling das pessoas trabalhando no projeto e no que está dando certo e quem quer trabalhar no projeto também. Aqui no Google a gente tem muita liberdade para pular de um projeto para outro, dependendo do nosso interesse e do que a gente quer focar para a nossa carreira mesmo, nosso crescimento pessoal. E então, alguns projetos crescem, tem bastante interesse e isso é um bom sinal pro produto que está sendo desenvolvido, né? Que tem bastante interesse, é uma coisa bacana e esse projeto vai crescendo e se chega num ponto onde o interesse começa a cair ou a gente vê que está testando mal e tudo mais, às vezes os projetos param e as decisões normalmente vêm mais de cima, né? Tudo tem
a gente vai fazendo, desenvolvendo as coisas nos grassroots, mas sempre tem os líderes também que dão bastante liberdade pra gente, mas chega uma hora que eles falam, não, isso daí não tá funcionando, vamos focar em outra coisa, vamos tirar o enfoque nesse e criar alguma outra coisa, ou mudar para um outro projeto e tudo. Então, tem os dois, tem grassroots e tem também leadership. Você comentou algumas vezes dos designers, né, presentes nos projetos de pesquisa, do processo ser fluido, orgânico. Qual é o papel dos designers num projeto de pesquisa? A gente trabalha muito junto. Na minha experiência, quanto mais envolvidos os designers e os engenheiros também, os PMs estão na pesquisa, melhor vai o projeto. Porque o papel do pesquisador é entender muito bem o que os designers precisam e quando. Timing é essencial, mas também os designers entenderem o que está saindo das pesquisas e tá lá para ouvir primeira mão, sabe? Não só ler um reporte aqui e ali, mas tá lá na pesquisa, assistir, ajudar a anotar quando a gente está entrevistando alguém, ou se a gente está indo para a Índia falar com as pessoas, ir lá e ver como é que é mesmo, e ter dificuldade de acessar a internet quando você está na rua, porque não tem o sinal e tudo mais, isso é super importante para eles também, para eles criarem simpatia com os usuários do que eles estão criando, e para terem mais ideias também, e para aprenderem e entenderem o porquê do que eles estão desenvolvendo funcionar ou não funcionar. Então, eu envolvo bastante os designers tanto no processo de desenvolvimento do estudo em si. Então, o jeito que eu trabalho, eu crio um doc com o plano de projeto que eu estou fazendo e divido enquanto eu estou escrevendo, eu já passo para todo mundo para eles colocarem comentários e perguntas e tudo mais. A gente desenvolve juntos o próprio plano da pesquisa e eu convido eles para todas as entrevistas também e peço para me ajudar a anotar tudo e depois eu apresento, obviamente, os reportes e tudo mais, mas eu tento envolver eles o máximo possível no processo todo. Bem legal. Falando já dos reports, como que você documenta e compartilha os aprendizados de pesquisa? De novo, essa é a minha resposta para tudo, depende do projeto. Então, se você quiser pegar algum último exemplo, assim, só para a gente tentar tangibilizar um pouco mais a conversa. Eu vou dar uns exemplos de tipos de projetos diferentes. Então, por exemplo, se a gente está falando de um estudo de usabilidade, de alguma coisa que está sendo desenvolvida super rápido, assim, um projeto está andando bastante rápido e a gente tem que só testar uma coisinha ali, outra ali da usabilidade de um flow, por exemplo, eu tento não passar muito tempo escrevendo o report, eu escrevo um doc mesmo com, sabe, highlights, assim, do que foi falado e apresento isso mesmo, assim, para a equipe. Então, é um dia que eu levo para escrever, porque timing é super importante, a gente não pode parar e esperar. Então, para um projeto assim, é um turnaround bem rápido mesmo. Para um projeto um pouco maior, por exemplo, um estudo etnográfico que a gente faz na Índia e tal, isso a gente passa mais tempo analisando e a gente envolve os designers que estão no campo também. Então, a gente tira um dia no campo para fazer uma análise. Então, sabe, post-it na parede com tudo que a gente ouviu e fazer uma pré-análise do que a gente, sabe, o que tá... Quais são os grupos, assim, de aprendizados que a gente tem dessa viagem e tudo mais. Isso a gente faz no campo juntos. E depois, quando volta, daí os pesquisadores se juntam e pensam bastante, fazem bastante análise com tudo que a gente viu e criam um reporte, assim, mais parrudo mesmo, com bastante foto, bastante vídeo e bastante informação, que daí a gente... passa para bastante gente na empresa. A gente divide com a empresa inteira, não só com a equipe do projeto, porque tem muito aprendizado que vale para vários projetos, não só para o nosso. Então, a gente daí espalha para, assim, bastante gente. Tem alguns projetos que são para informar áreas grandes também, então a gente faz bastante... Eu fiz alguns projetos com uma consultoria que eu gosto bastante,
que se especializa em videoetnografia. Então, eles fazem bastante vídeos de usuários fazendo coisas diferentes. E para um projeto assim, eu acho legal criar um site interno onde eu coloco esses vídeos todos e os grupos de aprendizados e tudo mais. E, às vezes, crio uns clipes mais curtinhos para mandar por e-mail também. Então, é muito assim um trabalho mais visual também, audiovisual. Muito legal. E você citou um ponto que eu acho bastante interessante para a gente conversar, que são os nuggets. E eu queria entender um pouco melhor disso, né? Que pensando no tamanho da empresa e na variedade de produtos e serviços, e como você também disse agora, que é possível, né, que um aprendizado que você teve no campo relacione com outro projeto. Como é que vocês gerenciam e integram esses aprendizados de pesquisa entre os pesquisadores para outras áreas? A gente tem vários métodos diferentes para dividir. A gente tem desde uma conferência interna, a Google tem uma conferência UXU, que a gente chama todo ano na Califórnia, onde a gente tem bastante apresentações de pesquisas diferentes, além de outras coisas, treinamentos e tudo mais. Que bacana. Esse é um negócio legal que eles começaram a fazer na Europa também. Então tem na Califórnia, agora tem um menor na Europa todo ano. A gente também tem newsletters, então a gente, dependendo vários projetos diferentes e que cabem em categorias diferentes. Então a gente tem newsletters para grupos de projetos diferentes que são mandadas para a empresa inteira por e-mail. Então, toda semana tem assim, um newsletter com todos os estudos que foram feitos nessa área e a gente passa isso. A gente tem como é que chama? Repositório? Pode ser repositório, sim. Um site também, que é interno, onde a gente coloca todos os nossos estudos e tem um sistema para você poder achar, colocar hashtags e tudo mais e poder achar por insights, por temas, por pesquisa ou por pesquisador, projetos que foram feitos. Então, acho que esses são os métodos. Fora você mesmo criar sua própria comunidade de pesquisadores. Por exemplo, quando eu estava trabalhando nesse projeto para Emerging Markets, eu criei um grupo com outros pesquisadores trabalhando em projetos para Emerging Markets e a gente conversava uma vez cada 2 semanas, a gente tinha um catch-up para ver quem está fazendo o quê, quem quer colaborar em projeto, tem algum projeto saindo que eu posso colocar uma pergunta que eu tenho, que eu não quero montar um projeto inteiro para responder. Então a gente trabalhava bastante assim em conjunto também. Em relação a esse repositório, vocês usam algum software específico? Deixa eu só dar um passinho para trás, porque eu não sei se é todo mundo que está familiarizado com o que a gente está conversando e, por favor, me corrija se eu estiver errado. Como que é a visão de vocês sobre os nuggets? Como que vocês trabalham com essas unidades de insights de pesquisa? Eu acho que não tem um jeito de trabalhar com eles. Uns temas que surgiram recentemente em projetos que foram feitos no grupo Android global foram testados. O jeito que começou teve uma pesquisa etnográfica que aconteceu, acho que no Japão, com uma das equipes que trabalham para Android. Eles acharam alguns nuggets bem interessantes e resolveram que é uma área que pode ser emergente, que acho que vale a pena olhar em outros países. Então, eles dividiram isso com a comunidade de Android de pesquisa. E quando nós fomos para o campo com o nosso projeto de pesquisa para a Índia, nós levamos essas perguntas ou esses nuggets para pesquisar também, para ver se isso está se demonstrando na Índia também. E a gente achou os mesmos nuggets, mas com uma nuance diferente. Então a gente trouxe isso de volta, dividiu com a equipe e tudo mais, e esse virou um tema que a gente dividiu por e-mail com a empresa inteira. E e-mail é um negócio enorme, né? Como nessa empresa, como em qualquer outra empresa.
E então muita gente respondeu e falou, tem interesse nisso, tem um paper que eu li sobre isso, tem outro paper que eu li sobre aquilo, blá blá. Isso foi juntando, e acabou gerando um dos projetos que eu estou trabalhando agora, é sobre um desses temas, um desses nuggets que virou um tema, que virou um projeto. Que bacana. Eu tô aprofundando nisso, mais por uma questão de dia a dia, porque eu tenho tentado trabalhar com nuggets e criar um repositório. E é difícil quando não tem uma ferramenta, né? Vocês usam Polaris ou já usaram Polaris aí? Vocês usam uma ferramenta interna para ter esse repositório? O nosso repositório é um repositório de estudos. Então, um pouquinho mais genérico, assim, não é muito especificamente para insights. Entendi. E vocês têm algum padrão para escrever nuggets? Por exemplo, um quote com uma evidência? Tem algo assim? Normalmente, em reportes, acho que cada pesquisador estrutura os reportes de um jeito diferente, mas uma coisa que é bem consistente, acho que com todo mundo, é ter os capítulos de um reporte terem esses nuggets, assim, como headings de capítulo, se é uma coisa que é importante o suficiente para virar um capítulo de um reporte, e ter toda a evidência e ter os quotes e tudo mais. Mas a gente não tem um sistema que todo mundo segue, é bem variado isso. Entendi. É muito assim, mais de comunicar um com o outro e passar informação e falar, olha, eu achei isso aqui que é legal, o que vocês acham e tudo mais. É mais solto assim mesmo. Interessante. Existem pessoas para trabalhar com isso, para fazer com que esse sistema, né, esse processo fluido aconteça? Porque, por exemplo, você está em campo consolidando alguns highlights e aí você vai fazer um report, depois já tem um outro projeto na pipeline. Tem alguém, por exemplo, na equipe que cuida de colocar os achados não relacionados a uma pesquisa que você está fazendo no momento? Não, seria ótimo, né, se tivesse. Não, a gente que tem que fazer tudo mesmo. A gente vai multitasking, né? A gente tem que fazer um pouquinho de tudo. Grande parte dos projetos, dos aprendizados que a gente tem, acho que a responsabilidade dos pesquisadores é em comunicar os achados todos, né? Eu acho que grande parte da vida de um pesquisador não é só fazer a pesquisa, mas é comunicar os resultados e comunicar da maneira mais eficiente e abrangente possível. Então eu vejo isso muito como o meu papel, fazer e comunicar e criar esses grupos e ver que a informação está sendo absorvida pelo maior número de pessoas possível. Como que vocês lidam com a gestão de aprendizados e a dinamicidade de evolução de produtos e bases de usuários, né? Vocês têm algum desafio relacionado a isso? Na minha experiência, tem. Eu não posso responder pela empresa inteira, porque eu estou no meu mundinho aqui da Google Londres e ele é bem diferente o acesso à informação e comunicação e tudo que acontece em alguém que está com base em um outro país é completamente diferente, né? Eu acho que a gente está num fuso horário diferente, a gente está num grupo menor de pesquisadores e tudo mais, e apesar de eu trabalhar bastante com pesquisadores na Califórnia, no mesmo projeto, às vezes, não é tudo que passa. E então, eu não tenho como responder pela empresa inteira. Tudo bem. E quais skills você considera importantes para quem quer trabalhar uma empresa como o Google? Como pesquisador? Isso. Eu acho que curiosidade, flexibilidade. Você tem que saber muito bem como trabalhar independente, sem precisar ter alguém te dizendo o que fazer, porque aqui a gente tem muita autonomia. Essa é uma grande diferença que eu vi trabalhando aqui de outras empresas ou de outros lugares onde eu trabalhei, que aqui cada um é dono do seu nariz. E a gente, obviamente, responde, tem managers e tem todo o leadership e tudo mais, mas a gente
tem muita autonomia para decidir o que a gente faz no dia a dia, por exemplo. A gente, sabe, não tem um horário para chegar, um horário para sair. A gente organiza a nossa agenda como acha melhor e a gente toca os projetos como acha melhor até dar algum problema. Se dá algum problema, você pede ajuda, mas até precisar de ajuda, você vai tocando. Então, ter essa mentalidade, assim, de trabalhar muito em equipe, mas poder lidar com essa autonomia, com essa liberdade que às vezes cria uma certa dificuldade, né? Uhum. E você trabalhou, né, na sua trajetória, você trabalhou como pesquisadora de design tanto em consultorias, né, quanto em empresas. Você notou alguma diferença no escopo de trabalho? É bem diferente, né? Eu acho que tem prós e contras nos dois, né? Trabalhar numa consultoria é muito bacana pela variedade que você tem, pelos projetos diferentes, e as pessoas que você encontra, e cada projeto é muito, muito diferente um do outro. Mas uma coisa que eu sentia muita falta, estando numa consultoria, é que você não vê o resultado do que você produziu, né? Você produz alguma coisa e passa para o cliente, e daí a bola está no campo deles e você nem vê mais, né, o que acontece. E o que eu gosto de trabalhar numa empresa é de você ter essa continuidade. Mesmo que você passe para um outro projeto, você ainda tem contato e vê o que está acontecendo com o seu outro baby, né? Para mim, os meus projetos são todos meus babies, né? Eu fico muito, muito apegada. E eu gosto de saber o que acontece depois, e o que funcionou, o que não funcionou, onde está sendo usado aquele insight que eu gerei, que eu achei tão bacana e tudo mais. Eu acho muito, muito legal poder ter essa continuidade. E dependendo do tamanho da empresa que você trabalha, a variedade também é maior ou menor, né? Não sei, cada empresa tem seu desafio diferente também, né? Eu tenho falado agora bastante do Google porque é onde eu tô agora, né? Uhum. Mas eu trabalhei no Itaú, por exemplo, criando uma área de inovação, e foi uma experiência muito bacana, porque a gente foi bem do comecinho, onde não estava ninguém falando muito em service design ainda, em inovação, e a gente estava criando essa unidade do zero, e criou uma conferência, e criou todo um processo de como que a gente ia trazer inovação para a empresa e comunicar isso, e isso foi muito bacana também. Mas é um universo completamente diferente, sabe, eu trabalhava na Nokia aqui em Londres antes de trabalhar no Itaú, então foi saindo de um lugar onde eu trabalhava com um monte de designers para trabalhar com um monte de banqueiros. Foi interessante no começo. Eu adorei, foi uma experiência muito, muito boa, mas é uma experiência que é um trabalho que eu não poderia ter feito por muito tempo, porque também é bem desgastante, né? E você também transitou entre posições de pesquisa e estratégia em design, não foi? Eu sempre passei, eu trabalhei como strategist também em consultorias. Eu trabalhei numa consultoria na Suécia, em Estocolmo, chamada Veriday, onde eu fui estrategista. Então, meu trabalho lá era ser a estrategista dos projetos, então montar projetos com os clientes, montar o que a gente ia fazer para eles, e também, dentro dos projetos, tentar definir direções e recomendações e tudo mais. Eu trabalhei numa consultoria digital aqui em Londres, chamada Head, onde eu era UX Strategist também, onde eu trabalhava com os clientes também mais ou menos do mesmo jeito, mas trabalhando com os designers e com o cliente, meio que como uma mediadora entre o cliente e o designer para definir direções nos projetos. E que livros foram game changing na forma como você trabalha e que faz pesquisa? Tem vários livros que eu acho legais, assim, livros mais de método e como comunicar a sua pesquisa. Tem um livro que eu gosto bastante, que eu recomendo bastante, chama It's Our Research. É escrito por um ex-Googler, e ele fala muito sobre como que a gente... aquilo que eu falei sobre, é muito importante um pesquisador fazer pesquisa, mas também comunicar essa pesquisa e envolver os outros na pesquisa é tão importante quanto, eu acho. E isso eu aprendi bastante desse livro, como fazer isso, e tem várias recomendações.
Eu gosto muito de uns livros novos que saíram também do Steve Portigal, é um researcher que eu respeito bastante. Ele tem um livro novo que saiu também, Interviewing Users, Uncovering Compelling Insights. Eu posso te passar esses links todos para você colocar nos notes do podcast também. Tem um outro livro que eu gosto bastante, chama Userpalooza, que é um pesquisador que trabalhava na Flow aqui em Londres, mudou para Nova Zelândia agora, mas é um pesquisador muito bom, ele fala muito disso, técnicas mesmo de pesquisa, é um livro bem prático e bem interessante de como ser um pesquisador no campo, que é bem bacana. Que legal. Eu acho que é super importante, além de ler livros, é aprender com outros pesquisadores mesmo, né, dividir experiências e tudo, ir para conferências, isso eu acho bem bacana também, eu aprendo bastante em conferências. Isso que eu ia te perguntar, como é que você se mantém atualizada e aprende novas técnicas, né? Quais conferências você gosta de ir? Tem uma conferência que eu gosto bastante, que eu não vou há vários anos por motivos pessoais mesmo, de ter bebês e tudo mais, mas tem essa conferência chama EPIC, Ethnographic Practice and Industry, e ela é anual, e ela acontece, um ano nos Estados Unidos, um ano em algum outro lugar, outro ano nos Estados Unidos, outro ano em outro lugar. Ano passado foi no Havaí, infelizmente não deu para ir, deve ter sido ótimo. Provavelmente deve ser na Europa, eu não sei onde que vai ser esse ano, mas é muito bacana porque eles juntam tanto a parte mais acadêmica de pesquisa quanto a parte da indústria, então eles juntam tudo, então as apresentações têm os dois lados, e eu acho bem rico isso, ter essa combinação e discutir assuntos mais com uma perspectiva mais teórica, mas também na prática, como aplicar isso. Então, EPIC é uma bem legal que vale a pena olhar. Bom, Cris, eu acho assim, eu aprendi bastante com você, a sua experiência, o seu dia a dia vai ajudar, com certeza vai me ajudar e ajudar todo mundo que tá fazendo o UX Research acontecer aqui no Brasil. Legal. Eu estou dando a minha perspectiva do meu mundinho aqui no Google, né? E isso, eu falei bastante do Google, mas não dá para isso generalizar com a experiência de todos os pesquisadores da empresa, porque cada um tem uma experiência bem diferente. Então, as visões, essa perspectiva que eu estou dando são as minhas pessoais mesmo, não são da empresa como um todo. Cris, muito obrigada pelo seu tempo e por fazer parte do Movimento X. Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer. Estamos chegando ao fim deste episódio e espero que você tenha gostado. Essa edição também teve o apoio do Tester, plataforma completa de teste de usabilidade ágil. O Tester entrega todo o processo de teste com usuários de forma automatizada, incluindo recrutamento, execução, recompensa aos participantes e também relatório com os resultados. Isso tudo em uma média de 48 horas. Agora você não tem mais desculpa para dizer que não dá para rodar pesquisa na sprint, hein? E para você que acompanha o Movimento X, tem a vantagem de ganhar 3 participantes extras na contratação de qualquer plano. É só acessar bit.ly/teste remoto. No próximo episódio, o papo vai ser com a Ana Rafaela Guerra, UX Researcher no YouTube. Obrigada por ouvir até aqui e até já!